Dia para você, para a Thaís, para o Pedro, para todos que acompanham o Jornal Gente nessa quarta-feira. Eu também passei o dia ontem fazendo conta, viu, Cláudio? E pesquisando números para trazer aí um pouco mais de comparações para vocês. Bem, ontem, após o dólar ter chegado a mais um recorde de valor nominal, 6,20, como disse a Thaís, após o anúncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, queria votar o chamado pacote de ajuste fiscal do governo, o dólar cedeu, mas continua acima dos R$ 6. Nem o aumento de juros, nem as vendas de dólar do Banco Central estavam conseguindo estabilizar a moeda nessa terça-feira maluca. Somente uma sinalização de ajuste fiscal trouxe um pouco de alívio. A gente falou aqui, a Thaís, o Cláudio. O Brasil vive um problema fiscal e a única saída é o governo se conscientizar a fazer um ajuste sério nas contas públicas. E nós não estamos falando das medidas anunciadas pelo governo que estão muito aquém do esperado. Isso pode trazer um alívio em um primeiro momento. Mas se a situação continuar desse jeito, a tendência é a deterioração da economia. O governo Lula 3, muito diferente do Lula 1, que fez um ajuste fiscal expressivo naquela época e ajudou a um crescimento econômico do país, resolveu agora adotar a política do, entre aspas, gasto é vida. Política semelhante à do governo Dilma Rousseff. E fazendo um parênteses aqui, a Dilma é uma mulher séria, bem intencionada e que nunca se envolveu em escândalos de corrupção, mas que foi empichada muito pela situação econômica do país na época. A economia mexe com tudo. A política do gasto é vida levou a uma recessão econômica brutal no país. O ano de 2015, o PIB tombou 3,8%. Em 2016, a economia despencou 3,6%. O Brasil nunca havia registrado 2 anos seguidos de encolhimento da economia. A inflação em 2015 ultrapassou os 2 dígitos, ficou acima de 10%. E em 2016, acima de 6%. Não precisa nem dizer que a taxa de desemprego estava altíssima, em torno de 10%. Então, vamos agora a números positivos. Hoje, o PIB está crescendo acima de 3%, a inflação ainda por volta de 5%, o desemprego em patamares baixos. Então, por que a gritaria do mercado? O que o mercado está querendo dizer com isso? O recado é fácil de ser lido. Se nós continuarmos com uma política semelhante àquele período, os resultados podem ser do mesmo tamanho. Afinal, gente, é fácil fazer um voo de galinha por 1 ou 2 anos, mas depois a conta chega, e ela chega mesmo. E olha, alguns indicadores do mercado mostram números piores do que no período de Guido Mantega à frente no Ministério da Fazenda. A taxa de juros real, a chamada taxa de juros real, paga por títulos do governo, superou 8%. O valor do dólar real, ou seja, ajustando inflações de Brasil e Estados Unidos no período, está pior do que naquela época. Só se assemelha à crise econômica mundial de 2008, né? Muitos de vocês se lembram, um endividamento público que chegou a 77% e foi aumentando fortemente, bem acima dos níveis de 2015, que eram de 66%. E não adianta o governo culpar o mercado. Muitos dizem que a gente não come dólar, que a gente não toma dólar. Claro que a gente não come nem toma papel moeda. Mas a gente quer comer carne, não estou falando nem de picanha, de todos os tipos que fazem parte da chamada mistura do brasileiro. Boi, frango, porco, café com açúcar, pão, arroz. O brasileiro usa seu carro ou ônibus. No preço de tudo isso está a influência do dólar. E o que nós estamos vendo é simplesmente um cabo de guerra permanente do governo com o mercado. Como se o mercado fosse composto de banqueiros maus, aquelas figuras de cartola fumando charuto, ou aqueles meninos travessos que ficam atrás de computadores só especulando. Ou seja, gente que boicota o país? Não. Afinal, pessoal, quem na prática é esse tal de mercado? Então eu vou citar aqui o professor de economia Marcos Lisboa. Bom, são pessoas que investem no Brasil,
É o povo que poupa pensando na aposentadoria, são os fundos de pensão de empresas públicas e empresas privadas que também se preocupam com o futuro. Claro, são empresas também que geram empregos, são empresas que estão gerindo os seus caixas. Milhões de pequenos investidores também fazem parte desse pacote. E também grandes investidores que financiam inclusive o governo e a expansão das indústrias do país. E é claro, investidores estrangeiros sempre. Óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro, não tem santo nessa história, mas em contrapartida financiam o crescimento do país e o Tesouro Nacional. Gente ruim, sem escrúpulos, isso existe em qualquer camada da sociedade desde que o mundo é mundo. No final, o mercado é muito importante para a funcionalidade econômica de qualquer mercado, incluindo o nosso Brasil. Um exemplo de país, vou dar agora para vocês, que abriu briga com o mercado foi a Turquia. Falamos disso ontem, vou repetir. O que levou a uma situação nada boa para quem vive lá. A inflação chegou a 75%, a moeda perdeu 95% de seu valor, o desemprego aumentou a rodo e o país luta hoje para sair de uma crise cambial muito dolorosa. Acredito que o Brasil não queira essa experiência para o nosso país.